eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Vira e mexe, a gente usa este microfone para falar do poder que o microfone do rádio tem. Comunicadores da antiga foram, durante muito tempo, a voz do povo. E essa representatividade, em vários casos, se transferiu para a política. Liderar audiências e liderar trabalhos legislativos. Hoje a gente recebe um homem que fez tudo isso junto. Oswaldo Betil, radialista histórico e ex-deputado estadual constituinte. Amante dos animais também, já estava quase esquecendo. Sou apaixonado pelos animais. É um prazer receber o senhor aqui no Memórias. Muito obrigada. Muito obrigado, eu gostei de você desde quando eu cheguei aí. Você é muito simpática, uma moça muito bonita. Você devia fazer televisão, você sabia? Estou no lugar certo, então? Você pode fazer televisão tranquilo, você tem todos os predicados necessários. Muito obrigada, já fiquei contente então, com o começo dessa entrevista. Deputado, vamos contar um pouquinho da história do senhor, como é que foi entrar no rádio? O senhor sempre gostou dessa questão da comunicação? Sempre bateu o olho e viu que dava para isso, assim como o senhor falou no começo? Deixa eu te contar um pouquinho antes dali. Tá. Eu nasci na roça. Eu ia ajudar meu pai na roça. Ele falava, não, você é muito pequeno, não pode e tal. Mas eu gostava de ficar ali junto. Um dia, nós fomos para a cidade. Eu nasci na cidade de Promissão, no estado de São Paulo. Aí um dia, o meu pai resolveu mudar para o Paraná. Nós mudamos, lá não deu certo, voltamos. E com 16 anos, o meu irmão Arlindo, que era aquele que foi assassinado, ele mudou para São Paulo, depois ele foi buscar a esposa dele, e daí vim eu e a minha irmã Aurora para cá, começamos aí. Depois acabou meu pai vindo, o Zé Bétio vindo também e tal. E aí eu fiz várias coisas, que se eu for contar tudo vai tomar muito seu tempo. Mas agora o rádio, veja você, tinha uma pessoa, não vou falar o nome dele porque já morreu e eu respeito, mas ele me chamou um dia e disse assim, Oswaldo, eu que botei o Zé Bétio no rádio, porque eu fui lançar um cantor e o cunhado do cantor tinha umas lojas e disse assim, Oswaldo, você não quer pegar um programa de rádio para poder tocar os discos do Mauro e tal? Aí eu cheguei em casa, meu irmão Zé falou assim, falei, Zé, você não quer fazer um programa? Falei, eu quero sim. Aí ele foi para a Rádio de Guarulhos, ele veio para cá e virou naquele sucesso que ele estava. Só interromper um pouquinho, só para a gente explicar para os nossos telespectadores, o irmão do senhor, o Zé Bétio, também é um radialista que trabalhou a vida toda, né? Se dedicou ao rádio, muito famoso. Então, é onde que eu estava te falando. Eu é que acabei pondo ele no rádio. Olha só. Aí daí eu não pensava em fazer rádio. Eu trabalhei muito com música, com artistas, empresário, aquele negócio todo. Mas um dia, essa pessoa que eu estou falando, ele disse, Oswaldo, arruma um patrocinador, eu vou apresentar um programa e nós vamos pagar o horário na Gazeta e o que sobra é de nós dois. Foi tudo bem. E aí ele pegou um restaurante que até hoje está funcionando, Bacalhau, Vinho e Companhia. Aí pegamos lá e tal. Aí, depois do terceiro mês, eu falei para ele, e o dinheiro lá? Porque era para dividir, né? Ele disse, ele não pagou. Eu falei, é? Poxa. Ele falou, eu fui lá. Cheguei lá, ele disse, tá aqui, o recibo. Você não faz um programa de rádio? Eu falei, faço. Então sobe aqui no carro. Nós estamos na Rádio Cometa, era uma rádio que tinha no Parque Dom Pedro. Chegamos lá, tinha horário, só tinha de meia e meia hora. Segunda, terça, quarta, quinta, e sábado tinha 3 horas. Falei, eu quero. Você isso acredita? O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Era mocinho? Não, já era velhinho, não era mocinho. Já era velho, mas velho de quantos anos, mais ou menos? Vamos ver. Não, isso é muito relativo, faz 40 deputado? anos, faz 40 anos. Aí, eu fui lá, comecei, depois de uns 4, 5 dias, vai. O pessoal ligava, nossa, que programa gostoso, tal, não sei o quê. Eu fui assim, cara de pau, ao vivo, fazendo. E o senhor nunca tinha feito? Não, nunca tinha feito. Mas conhecia de muito... admirar.
mas eu conhecia muito de músicas. Então eu tocava música boa, o que o ouvinte quer. É isso que música eu ia boa, perguntar, o que tocava nesse programa? Eu tocava essas músicas populares, aí, Roberto Carlos, tudo aquele... Românticas. É. E algumas sertanejas, né? E aí o senhor ia falando. E daí foi um sucesso. Eu não sei por quê, porque eu fui lá e comecei a falar. Foi um sucesso. Aí o meu irmão Zé Beto já estava na Record. E já tinha programa lá. Mas eu fui lá sem que ele entendesse, né? Eu fui falar com o pessoal da rádio. Vocês não querem me contratar aqui? Porque lá está muito pequena para mim e tal. Diz, olha, só tem um horário aqui, das 3 às 5 da manhã. Ixi. O que der do programa é seu. Aí eu comecei. 3 meses depois era sucesso. Aí Na madrugada, que é foram difícil. aumentando os horários, à noite. Aí um monte de programa. E ali foi a minha vida no rádio, foi essa aí, de sucesso, e eu parei. Não faz muito tempo, porque prende muito a gente, né? É uma coisa que você tem que estar ali todo dia. Você não tem como tirar umas férias. Triste ou alegre, tem que estar ali. Tem que estar lá. Agora, a audiência era tão grande que um dia um camarada me procurou e disse, Oswaldo, eu tenho 80 casinhas para vender, você não quer fazer propaganda para mim? Eu disse, faço. Era casinha simples. Uhum. Aí ele disse, qual é o horário? Eu falei, 5 horas da manhã. Ele falou, você está louco? Eu falei, por que louco? Eu falei, você acha que quem vai comprar a tua casinha levanta meio-dia? Aí eu comecei às 3 horas da manhã, dizendo, a senhora que está me ouvindo, fica ligada, a senhora paga aluguel de casa, eu vou falar para a senhora como é que compra uma casa pagando menos que o aluguel. Fica ligada. O senhor que criava propaganda também, assim? Criava não, na hora? Eu não lia nada. Aí, quando foi 15 para 5, aí eu falei, eu vinha dizendo, né, fica ligado e tal. 15 para 5, foi na segunda-feira. Quando foi à tarde, o camarada me ligou, falou, Oswaldo, eu quero falar com você aí. Eu acho que ele não gostou, né? Ele foi me pagar porque tinha vendido todas as casas. Não acredito. Ele 80. Ele pôs gente lá para ir tirando pedido, né, das casas. É para aquele lado de Poá, era um lado daquele. Quer dizer, o senhor foi percebendo que o que o senhor dizia tinha credibilidade. Porque eu não fazia... Alguém ia lá para fazer venda um loteamento, traz os documentos, meu advogado vai examinar, porque eu não engano ninguém. Não fazia propaganda de qualquer coisa, por Não, exemplo, não, pagou, eu faço. Você acredita que um dia foi um camarada lá, falou assim, seu Oswaldo, eu quero que você me faz propaganda desse remédio aqui, isso aqui cura bronquite. Eu falei, se curasse bronquite, não precisava falar nada. Como é que... Não, eu bolei isso. Eu falei, você está bêbado, rapaz? Que é isso? Não, você é obrigado a fazer. Eu sou obrigado a fazer propaganda. Olha que você viu, você falar que tem um remédio para bronquite. Pô. Não pode enganar você as é pessoas, médico, não. Você... E foi aí, o nosso sucesso foi aí. Quer dizer, aí, como é que o senhor percebeu que essa credibilidade na hora de repente, vender as casinhas ou vender um outro produto tinha ficado a tal ponto de que o senhor poderia representar, de repente, ali as pessoas na política? Isso foi de um dia para o outro ou o senhor foi percebendo aos poucos? Não, eu não pensava em ser político. Foi tudo muito por acaso na vida do senhor, né? Não pensava em entrar Sim, no porque eu estava rádio, no não rádio. pensava em entrar para a política e deu tudo certo. Mas aí um dos donos da rádio disse, Oswaldo, eu quero ser deputado, você vai ser estadual, eu vou ser federal, eu pago tudo, não gasto nada, já compro tudo para o escritório e tal. Eu não gastei um centavo. Aí eu falei, mas eu não quero, doutor Fioravante. Ah, não, Oswaldo, mas eu quero ser constituinte federal, né? Ele. Aí eu resolvi, ele era o dono da rádio, ele me pediu e tal, né? Aí, Como falar não, né, deputado? aí na segunda vez, o outro, Edevaldo Alves da Silva, um homem conhecido aí, falou, agora você vai ser de novo comigo, que eu também quero me eleger. E aí eu fui de novo para poder ele se eleger também. E sem fazer propaganda. Ah, sim.
Mas, deputado, nesses programas de rádio que o senhor fazia, da madrugada, as pessoas participavam, podiam denunciar problemas, o senhor conversava com os ouvintes, como é que era? Não, eu tocava música, atendia carta, e eu fazia uma carta de alguém que precisava de uma ajuda. Então o senhor sentia a necessidade das pessoas Não seria dinheiro. Tá. Quer ver? Um dia chegou um rapaz lá, quando eu terminei o programa da tarde, ele falou, o senhor que é Oswaldo Betti? Eu falei, sou eu. Ele falou, escuta, seu Oswaldo, o senhor não quer atender a carta da minha mãe? Porque eu fazia todo dia de uma carta. A minha mãe adora o senhor. A minha mãe vai morrer, seu Oswaldo. Eu falei, por quê? Ela perdeu uma perna e ela não se conforma, ela nem quer comer mais. E o senhor pode falar alguma coisa para ela? Eu falei, claro. Quando que o senhor pode fazer? Eu falei, amanhã. Aí eu li a carta dela. Ele trouxe a história dela. Eu falei, a senhora tem razão de ficar triste, claro. A senhora perdeu uma perna. Mas a senhora tem 4 filhos. Os 4 estão aí. Os 4 já se combinaram para comprar uma perna mecânica para a senhora. Agora, se a senhora tivesse perdido um filho, aí eu concordo que seria o fim do mundo, mas os filhos estão todos aí. Ele foi lá depois de 2 dias, seu Oswaldo, eu vim agradecer ao senhor. O senhor curou minha mãe. Que bacana. Porque você tem que ir. Eu tirei ele estava no manicômio, até ele era parente da minha mulher. A mulher dele, parente. Ele cortou o pulso, porque ele estava perdendo a casa. Eu cheguei lá, eu falei para ele, não vou dizer o nome, falei, escuta, o que você fez aí? Eu estou perdido, Oswaldo. Você está perdido o quê, rapaz? Você está perdido por quê? Tem os teus 4 filhos, está tudo lá na tua casa, tudo com saúde. Você para, deu uma esculhambação nele, no outro dia ele saiu. Sarou. No outro Sarou dia ele na hora. Mas, deputado, dramas humanos, então, chegavam muito para o senhor por meio dessas cartas. Todo dia. Dramas da cidade, assim, de repente, problemas da cidade, falta d'água, falta de luz, rua esburacada, esse tipo de serviço também chegava? Me ajuda a resolver com a prefeitura tal coisa, ou... Mas era muito pouco. Menos. Muito pouco, Menos. Outros, tinha várias coisas, né? Porque eu imagino que o senhor era um canal muito grande de comunicação dessa pessoa que estava sem recurso em casa, precisando de uma ajuda, seja qual fosse essa ajuda, e o poder público também, porque o rádio ainda tem esse poder, mas antigamente tinha mais ainda, né, deputado? Tinha. No nosso tempo, você quer ver uma coisa? Veio o americano aqui para me fazer um óleo para caminhão, óleo Ursa. Aí ele veio com uma turma de empresas, de propaganda, já estava tudo pronto. O senhor vai fazer isso aqui. Eu falei, se eu fizer isso aqui, você não vai vender 1 litro de óleo. Você tem que deixar eu vender. Deixa que a propaganda eu faço. Que hora que o senhor vai fazer? Eu falei, 5 horas da manhã. Mas 5 horas da manhã? Eu falei, escuta, o caminhoneiro, 5 horas da manhã, para começar, eles ligam o rádio, para o carro, para o ônibus, para ouvir a prece do motorista que eu fiz. E eu mesmo que fiz a prece do motorista. Prece do motorista, uma oração. Uma oração. Eu falei. Aí ele falou, então deixa ele fazer do jeito que ele quer. Eu pus o óleo em primeiro lugar. Eu tenho até hoje em casa uma mala que ele me deu de presente. O americano veio, falou, eu vou levar uns comerciais desse gravado para mostrar lá como é que vende. E como é que vende? Não sei, eu vendia. Conta pra gente esse segredo, assim. O senhor ia falando, ia criando na hora, não tinha nada muito, um roteiro muito programado. Não, assim. Eu nunca tive roteiro. Só tinha as músicas que eu ia tocar, né? Que pediam também. Hã? As pessoas pediam as músicas também? Pediam. Música pede muito. Tem que tocar música, sabe? O sucesso nosso, nós nunca pegamos dinheiro para tocar. As gravadoras davam dinheiro para tocar uma música ruim. Não, eu tocava aquilo que eu sabia que você gostava, que aquele gostava e que o outro gostasse. Uhum. E o bate-papo da gente e tal. Isso que dava o resultado, a audiência. Um dia, o Jânio Quadros, nós fizemos a campanha dele. Eu e o Zé botamos o Jânio prefeito. Aí um dia o Jânio me chamou
Ele foi no casamento da minha filha e eu tinha ido no casamento Aí eu fui no casamento da neta dele. Falou, Oswaldo, eu quero você lá na prefeitura, segunda-feira, às 4 horas da tarde. Eu fui lá e disse, olha, eu não vou atender mais ninguém. É só o Oswaldo. Ele disse assim, ó, Oswaldo, se eu estou sentado nessa cadeira, foi você que me pôs aqui. A Eloá, talvez, nem eu agradeça pelo sofrimento que nós estamos passando. Mas você me pôs sentado aqui. Só existe você nesse país. Você não pediu um centavo e você não pediu emprego para ninguém. Eu, graças a Deus, sei lá, eu acho Isso honra o senhor até hoje? Isso honra o senhor até hoje? Meus filhos têm orgulho do país, isso é que importa. Quando eu aprovei a caça, que veio um outro deputado, que eu não vou dizer quem é, ele disse assim para mim, colega, vamos ganhar um dinheiro. Eu falei, dinheiro e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Aí ele disse, as casas de caça e pesca, fábrica de espingarda, de chumbo, todo aquele negócio, mandou oferecer 3 milhões, isso há 20 anos. Eu fico com 1 e você com 2, para você matar o negócio da caça aí. Parar com corrupção. Isso. Eu falo para eles que a vida de um tico-tico vale mais do que o dinheiro maldito deles. Os filhos, os meus filhos adoram o pai. Porque eu só ensinei coisas boas, eles sabem que eu nunca fiz falcatrua nenhuma, que eu nunca prejudiquei ninguém, entendeu? E eu, graças a Deus, estou aqui, estou com saúde, estou... Está aqui com a gente no Memórias hoje. Vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre a vida, então, do deputado Oswaldo Bettil, falar principalmente da chegada dele aqui na Assembleia vindo do rádio. Até já. O Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua conversando com o ex-deputado estadual constituinte Oswaldo Bettil. Deputado, como é que foi essa eleição? O senhor disse que não esperava entrar para a política, não foi planejado, assim como não foi planejado começar no rádio, mas aí o senhor concorreu e foi eleito. E foi. Chegar aqui, como é que foi? Que partido que o senhor era? Como é que funcionou? Eu era do Partido Democrata Cristão. Fui líder, inclusive, aqui do partido, né? Eu vim aqui, já a maioria me conhecia, tinha muitos que me ouviam, já no rádio, naquela época. Entendeu? E ia nas sextas-feiras, tinha 2 ou 3 que ia para qualquer lugar lá, então ele aproveitava e ia me ouvindo à noite. Tá. E o Tonka está vivo, ele sabe como é que era naquela época. Agora, quando nós acabamos com a aposentadoria de 8 horas, aposentar, teve gente que queria me matar, matar, modo de dizer. Mas que aposentadoria? Conta pra gente. 8 anos, aposentava com meio salário. Os parlamentares. Você não sabia disso? Conta pra gente como é que foi. Foi um escândalo. Foi. Aí eu não vou falar o nome de nenhum deputado. Aí queriam me matar quando eu falava de aprovar aquela lei, né? Falei, o meu pai trabalhou 40 anos na roça e não tinha uma aposentadoria. Agora eu fico 8 anos aqui e vou me aposentar. Aí derrubamos. Mas foi difícil derrubar aquela aposentadoria. Porque não tem cabimento, né? Quer dizer, 8 anos. Eu disse o seguinte, aqui se a gente pagasse uma aposentadoria, então vamos dizer, você já pagou 20 anos, ficou mais 10 aqui, pagando, você ia aposentar. Agora, aposentar com 8 anos aqui, nunca trabalhei e vou me aposentar, é um negócio criminoso.
Mas antes o senhor sentiu uma resistência também por parte dos deputados? Não, digo, antes de apoiar essa lei que derrubou a aposentadoria, o senhor disse que foi bem recebido porque vários ouviam o senhor, mas eu digo, na hora dos processos legislativos mesmo, assim, foi tranquilo? Porque vir do rádio é um ambiente totalmente diferente, não. né? Você puxou um assunto aí que eu gostei. Eu fiz essa lei do abate humanitário porque o animal, o boi, a vaca, o porco, eu vi, quando mataram um porco com uma marretada na cabeça, ele não tinha morrido, nem jogaram na água fervendo já. Ai. Isso é uma barbaridade. O boi dava pancada na cabeça, arrancava chifre, olho. Então eu achava aquilo um crime, que ele é criminoso. O senhor já era, antes de vir, de ser eleito, o senhor já era um amante dos animais, já era um defensor. Ah, sim, lógico. E quando o senhor veio para cá, o senhor pensou, vou fazer leis nesse sentido? Como é que foi acontecendo isso? Quando eu vim para cá, eu já tinha um sítio meu, na cidade de Tietê. E eu tinha meus animais lá. Para você ter uma ideia, eu ainda tenho, e lá não tenho galos, só galinha, que eu não quero que cria. Você vai criar aqueles machos, você vai matar para comer. E eu não quero. Então lá não cria nada. Eu tenho galinha para botar ovo e tal, então a gente traz os ovos. Mas não tem galo, então não nasce, se ela ficar choca, né? Aí então eu já vim com aquela ideia, né? Quer dizer, teve umas... Vou fazer leis no sentido de proteção e fui muito dos bem animais. assessorado por uma porção de pessoas aí que vinham me ajudar aqui, conversar com os outros deputados. Para você ter uma ideia, quando nós estávamos discutindo da proibição da caça... Dos trabalhos da Constituinte já. Aí veio, eu não vou falar o nome dele também, ele chegou para mim e disse assim, ô colega, ele era muito amigo meu, tudo que Deus pôs no mundo é para matar, é para comer. E cada deputado falava 5 minutos, né? E eu tinha 10 minutos para falar no final. Lá no plenário. No plenário. Aí quando eu falei, quando eu disse, ele falou, me perdoa. Você falou com a alma, com o coração. A minha turma toda vai votar com você. E aprovamos aí. Era 4h30 da manhã, fiscais da Serra do Mar choravam de alegria, dizendo que com lâmina lá cortava a paca, por exemplo, cortava, às vezes estava com um filhote na barriga e tal. Então eu, sei lá se eu sou muito atrasado nisso, não sei. Se foi feito para comer, não sei, mas também não quero saber, não como. Bom, então nos trabalhos da Constituinte, o senhor do Partido Democrata Cristão, presidente, né, vice-presidente da Comissão do Poder Judiciário, que eu queria que o senhor falasse depois um pouquinho para a gente também. Então, mas eu não queria ser vice-presidente lá. Também não queria, mas ele não queria ir para o rádio, não queria, deu tudo certo, poxa. Não, mas escuta aí, mas aí o presidente... Que sorte é essa? O presidente disse, Oswaldo, você é advogado, Oswaldo. Eu não sou advogado, rapaz. Você está querendo sair fora. Tem que ser o vice-presidente. E foi. Aí teve que ser. Que foi uma experiência nova também. Foi, lógico, claro. Mas a vida te ensina muito. Você é muito nova, você ainda... Ai, muito obrigada. Você é muito bonita, muito nova, muito simpática, muito inteligente. Você tem tudo também. Você podia até se candidatar a deputado. Ah, meu Deus. Pega alguém que sustenta a grana. Mas, deputado, conta pra gente dessas leis, então. Teve a lei da proibição da caça, onde ficou proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o estado de São Paulo. E agora é Brasília, hein? Inclusive, essa do abate humanitário... E a do métodos humanitários de abate. Do abate humanitário. Eu vi na Veja faz uns 6 meses, que agora já é no Brasil todo. Já é federal. Eu preciso até ver a Constituição, ver se... Mas eu li na revista Veja. Quer dizer que teve comemoração quando essas leis entraram para a Constituição, para a Carta Paulista, porque era uma demanda que várias entidades pediam para o senhor. Foi. E como é que foi atender isso? Receber esse carinho depois?
porque essa causa ecológica era uma novidade para a época, não era? Era. Foi uma vanguarda que o senhor trouxe para cá. Teve uns camaradas que mataram um tatu e estavam fritando lá no mato. A polícia foi e pegou 2. Aí o outro foi correndo na casa de um amigo meu, isso lá na cidade de Tietê. Falou assim, seu Nelson, o senhor é muito amigo do deputado lá do Betil, liga para ele tirar os nossos amigos lá da cadeia. Por quê? Porque nós estávamos comendo carne no tatu. Ele falou, se eu ligar, ele manda pegar o resto que está aí. Ele não vai perdoar vocês, não. O que é isso? Matar um bichinho daquele. Bom, o senhor estava me contando antes do programa começar que o senhor não mata nem formiga, nem barata. Não mato. Nem barata, deputado? Nem barata, eu não consigo matar. As formiguinhas, a formiguinha amarela, elas ficam quietinhas, você mexe, elas saem correndo. Eu vou pondo ela para lá e eu não mato. Ela tem vida. Eu contei para você, a dona Eloá, eu era muito amigo do Jânio, né? Eu fiz 2 campanhas dele para prefeito e para governador. Inclusive, um dia me disseram que o Fernando Henrique foi presidente da República porque eu não deixei ele ser vereador. O senhor não deixou? Porque prefeito, não deixamos ele ser. Lembra que ele tinha um negócio lá, que o Jânio depois foi. O Jânio era esperto, mas honestíssimo, pessoa maravilhosa. Isso que eu ia perguntar, como é que foi essa convivência com ele? Foi uma amizade e o senhor aprendeu de política também? Então, mas eu, sei lá, eu acredito muito em Deus, eu acho que as pessoas bem intencionadas, os bons chegam perto dele. Quer dizer, esse rapaz que está aí, ele trabalhava no Pão de Açúcar. Eu ia lá, ele começou a me ajudar a pegar as coisas. No fim, faz 10 anos, no fim ele veio trabalhar comigo. Faz 6 anos e meio agora que ele está trabalhando comigo. Então, eu acho que as pessoas boas vão se juntando, assim? Eu não diria que eu sou bom, eu diria que eu sou normal. Não é bom aquele que faz ao contrário. Entendeu? Porque não tem cabimento você matar um bicho, pôr uma lâmina lá para cortar a barriga dele. Então. Não tem cabimento. Eu não pego um frango. Eu tenho uma irmã, ela falou para mim, eu preciso ir lá ver isso. Tem um pessoal lá que vende frango, galinha, e diz que quando alguém lá vai lá comprar, ela já enfia na água fervendo, e já mora ali, já começa a despenar. Eu não sei, sabe? Talvez seja um pouco também da falta de consciência da gente quando consome, de pensar, né, nesse abate também, né? Como esse animal foi morto, não sei. A gente vai comprando, consumindo e não pensa, né, nisso. Tem gente que ele vai ouvir e ele vai dizer assim, mas Oswaldo é um babaca. Mas eu sou assim, e daí? O senhor ia contar da dona Eloá. Aí interrompi o senhor perguntando da convivência com o Jânio, que ela falava da questão dos animais, né, com o senhor. A dona Eloá, nós estávamos almoçando na casa dela e o Jânio estava atendendo, ele morava lá em Pinheiros. Aí ela tinha uma cozinheira e o Jânio tinha umas cadelas velhas lá, cachorra. Ele pegava na rua. E levava, estava judiado. Aí a dona Eloá, nós estamos sentados assim, a dona Eloá falou para a empregada, dá um pedacinho de carne para elas, mas pergunta se elas querem. Aí ela perguntou e elas latiram, né? Aí conversando, a dona Eloá falou, Oswaldo, eu nunca pisei em cima de uma barata, porque ela não pediu para não ser barata. E é verdade. Ainda ontem, entrou uma no meu quarto. Eu vou tentar pensar assim da próxima vez, mas não garanto, viu, deputado? Porque, olha, barata... Então, mas eu peguei com papel higiênico e joguei lá. E jogou. Eu não vou acabar... E ela voou pela janela. Não, eu soltei embaixo. Não adianta, porque não vai acabar, né? Não vai acabar. Você precisa ver o que eu trato de passarinho na minha casa. Vem comer na minha mão semente de girassol. Espiriquito. Nós vamos lá no interior, a gente compra um saco de semente de girassol, banana. Eles devem fazer a festa. Eu tenho um sítio e nós trazemos banana, tem um monte de banana lá em casa. Põe lá para os periquitos, papagaio, para todo quanto é bicho.
Agora, o único lá que eu tenho há muito tempo, que era de uma senhora que teve que mudar e me deu ele. E ele me chama, ele grita quando me vê, pai, pai. Aí eu falo, ele vou lá, ele abaixa assim, ele fala, coça a cabeça do louro, tem que ficar coçando a cabeça dele. Ele me adora. É uma coisa impressionante como ele gosta de mim. Agora, deputado, é um tema muito sensível esse, né, da causa dos animais, desse abate humanitário, de um método humanitário. É preciso ser um pouquinho sensível para tratar disso, né? O senhor trouxe a causa ecológica para cá, como a gente já falou. Teve também um seminário de proteção aos animais, o senhor lembra desse seminário? Me conta, como é que foi? Esse era um assunto novo. A minha filha é igual ao pai. Meu filho também. Mas a minha filha foi ligada numa senhora, agora infelizmente não me lembro o nome dela, e se juntaram e foram cuidando disso aí. E eu fiz aqui, entendeu? Elas iam nos deputados, conversar, bater papo, mostrar. Então, que eu só teve um deputado aqui que eu falei, que falou que o que Deus fez era para matar. Mas que depois mudou de ideia. Mudou de ideia. Aí Deus, como você falou com a alma, eu percebi que você... Então, aquele pessoal ajudou bastante. Porque sei lá se também eu ia conseguir. Mas eu acho que ia conseguir. Agora, do abate humanitário, não tinha jeito. Porque os judeus, para comer, eles cortam o pescoço, né, pendura com a perna, e até sair todo o sangue, aquele negócio lá. E não queriam. Eu consegui, quando o Fleury ia sair, o Covas entrou. O Covas não sabia da história, aí levei para ele e assinou. Eles não queriam. Aí o Fleury, eu falei para o irmão do Fleury, mas o teu irmão vinha até aqui, não me aprovar. Aprovado não, aprovado estava. Uhum. Aí ele tinha que mandar lá para coisa para regulamentar. Até não regulamentar, não entra em ação. E eu falei, segura. Ele falou, deixa eu falar com meu irmão. Foi lá e voltou e falou para mim, seu Osvaldo, tem uma coisa aí que eu não posso falar, mas não é meu irmão que é contra, não. Mas deixa para lá que eu não vou falar, não. Tem a ver com religião, ele não falou. Aí o Covas não sabia de nada, eu levei para ele. Então, mas precisa ser macaco. Resolvido. Mas precisa ser macaco velho, senão... Já falando em animal, precisa ser macaco velho. Macaquinho novo aqui não consegue nada, não. Por quê, deputado? Que é difícil. Essa do abate, eu vou contar só para você, mas vai lá, não tem jeito. Conta só para mim, ninguém está ouvindo. Sabe quando que eu aprovei? Numa sexta-feira, na segunda sessão, porque o pessoal do interior ia tudo embora, os daqui foram também, o presidente abriu a sessão, o deputado tiver de acordo, mantenha-se como estão. Ficou todo mundo quieto. Porque não estava nenhum aí. Aprovado. Aprovado. E assim foi. E assim foi. Deputado, vou chamar então mais um intervalo rapidinho. Próximo bloco é o nosso último bloco, mas a gente ainda tem muita lei bacana que o senhor fez para falar. Eu quero saber, depois também teve um segundo mandato, voltou para o rádio, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Não, mas aí está do boia fria, do transporte do boia fria. Vamos falar dessa, do TOR também, do Cadastro Nacional de Segurados. É isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais Memórias, não sai daí. Até já. O Memórias do Poder Legislativo está de volta. A nossa conversa hoje é com o ex-deputado estadual constituinte e um radialista histórico, Osvaldo Bettil. Deputado, eu quero lembrar das leis importantes que o senhor aprovou aqui. Pelo menos 3, assim, que eu gostaria que o senhor comentasse para a gente. A criação do TOR,
né, o tático ofensivo rodoviário, foi para reforçar a segurança nas estradas? Isso. Isso. É porque você para num restaurante da estrada para comer qualquer coisa, não tem um polícia ali. Eu fiz isso aí, foi na época do Quércia, né, que eu fiz. E a outra, que você queria falar da... Tem a do Cadastro Nacional de Segurados, que eu queria perguntar para o senhor de como é que foi também essa aprovação. Isso aí foi o seguinte, eu estava na rádio e alguém disse, olha, tem uma pessoa que quer falar com o senhor e tal. Não sei se eu falei com você, que a pessoa me falou que ficou 28 anos pagando. Eu já falei essa parte para você, né? Mas vamos, acho que a gente conversou, acho que fora do ar dessa questão. Ah, é? A pessoa ficou pagando e não tinha... pagando a aposentadoria e quando foi se aposentar não tinha os comprovantes. Não tinha os comprovantes, não tinha nada. Aí eu fiz uma moção, que chama, né? Para o Sarney. E depois de um tempo eu recebi a volta dizendo que tinha contratado uma empresa francesa para fazer o cadastro. Então, como é que pode você pagar uma coisa e você não ter garantia que pagou? Só porque, de repente, o papel sumiu ali, né? É lógico, a firma faliu, sumiu. Fechou. Fechou, quer dizer, entendeu? Eu acho que isso aí foi muito bom que eu fiz. Deve ter beneficiado muita gente até hoje. Mas muita gente. Ainda mais essa questão de aposentadoria, que é uma das mais críticas, né, no país. E a questão do transporte dos trabalhadores rurais, que então, o senhor quer que a gente esse aí conte. tem outro amigo. Valdir Trigo. Valdir Trigo. Valdir faleceu, né? Não sei dizer para o senhor. Vamos, Tonka Me parece faleceu. Tonka está soprando aqui, ele infelizmente. faleceu. Eu e ele fizemos juntos. Ele veio com a ideia e eu também. Aí fizemos juntos. E conseguimos. Hoje, nos ônibus está escrito rurais. Porque tombava, matava, aleijava. Era uma questão de segurança. Segurança, de questão humana, né? Quer dizer, trabalha naquele sol quente, vai comer naquele... Quer dizer, era uma judiação que fazia, né? E nós fizemos, ele participou também. Deputado, quando a gente estava conversando também fora do ar, me chamou muita atenção um detalhe que o senhor me contou. Porque eu sempre pergunto que partido que o parlamentar era, se era situação, se era oposição. O senhor me disse que não era nem situação e nem oposição. Como é que faz assim? Faz. Eu voto naquele que eu acredito. Isso porque o senhor era líder de partido. Então, aquilo que eu acho que é justo, eu voto a favor daquilo. Porque eu não quero cabresto para mim. Não, porque tem 15 deputados do tal partido, tem que votar tudo junto. Não, não tem que votar tudo junto. Mas aconteceram várias vezes isso? Por exemplo, o governador, o senhor era da base do governo, de repente o senhor querer votar contra um projeto do governo, como é que acontecia? Não, o Quércia era muito amigo do meu irmão, do Zé Bétio. Ele ia jogar jogo de bocha lá no... E eu tinha muita amizade com o Quércia também. E ele falou o seguinte, o Quércia: Osvaldo, você vota sempre comigo. O Aloísio, que agora foi o vice lá, né? Então, o Aloísio corria aqui quando nós estávamos fazendo a Constituição. Betinho, corre aqui, vota e tal. Então, o Quércia foi pela... Se eu achar que vai prejudicar alguém, eu não voto com você. Eu não quero nada, eu não quero secretário, eu não quero nada. Eu quero ser livre. Agora, tudo que eu achar que é normal, que vai beneficiar, eu voto com você. Foi possível manter essa posição? Foi. Porque aí entra a base aliada, entra parlamentar, entra colega, entra partido, não, mas entra eu tudo. não tinha isso, não. Eu não tinha esse negócio de... Eu sou eu, né? Quer dizer, se eu O senhor não sofreu nenhuma represália por isso? Não. Nunca? Nunca. Eu perdi... Nem do partido? Não, porque eu acho que era um pouco diferente de agora, viu? Eu acho que era um pouco diferente. Hoje existe o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Um governante, um presidente, de repente governa só com o apoio daquela base ali. Então, quando teve uma lei aqui, muitas vezes nós ficamos até 4 horas da manhã aqui, né? Discutindo. Mas tem tanta coisa. Mas o que o senhor acha que mudou mais? Por exemplo, falando aqui de Assembleia Legislativa.
Bom, eu também não estou acompanhando aqui como é que está, né? Seria difícil para mim dizer assim, está assim, está assim, está assim. Porque realmente eu saí fora daqui, né? Foram 2 mandatos, então, o da Constituinte e depois o senhor foi reeleito, que foi o mandato 91-95. Então, depois eu me ausentei daqui, quer dizer, o rádio... O senhor continuou no rádio? Ah, no rádio, sim. E o que o senhor levou daqui da experiência da Assembleia para o rádio? Não, acho que nada. Eu acho que eu instruí muita gente. Dizer como é que funcionava, eu falava. Como é que funcionavam os trabalhos aqui? O senhor sentiu um desconhecimento por parte das pessoas? Eu dizia como é que era e tal, que muitos pensam que é assim, mas não é daquele jeito e tal. O que as pessoas pensavam? Porque eu não lia nada. Eu não lia nada. A única coisa que eu lia era a carta que eu escrevi, porque eu não tinha nome da pessoa, não tinha nada daquilo. O resto eu nunca li nada. Eu falava tudo aquilo que vinha na minha cabeça. Brincadeira, um dia, eu tinha mania de abrir carta lá e ler assim, né? Porque a letra deles... Letra de médico, só chegava a letra de médico. O Nordeste inteiro ouvia o nosso programa. Ah, vinha a carta do Brasil inteiro. Os 2 últimos anos que eu fiz na Record, eu recebia carta da Alemanha, de Portugal, da Itália, de gente que foi daqui para lá. Um dia, eu trabalhava com o computador e com o telefone. Um dia, mandou uma senhora, não, ele, o marido, mandou um e-mail para mim. Oswaldo, eu estou aqui na Alemanha, a serviço disso, estou te ouvindo aqui agora e tal. Aí, as pessoas ouviam pela internet? Aí eu acabei de ler o dele, tocou o telefone. Aí eu atendi o telefone. Oswaldo, esse que falou, mandou um e-mail para você agora é meu marido, eu estou te ouvindo aqui na Moca, ele está te ouvindo lá. Teve um que a senhora me viu, ela tinha que gravar 15 dias em cassete, meu programa, e aí ele mandava de volta e ia trocando. Lá do Vietnã, ele foi trabalhar no Vietnã, e ele ouvia todos os meus programas lá, no Vietnã. Era um negócio absurdo. Deve ser muito interessante e impressionante trabalhar com uma dimensão dessa, sabendo que tem gente te ouvindo no mundo inteiro. Tinha uma japonesa, ela morou aqui 12 anos, depois ela voltou para o Japão. Então ela me ligava, Oswaldo, já deixei o meu filho no colégio, já estou começando o almoço, porque eu fazia às 10 da noite aqui, e 10 lá era 10 da manhã, né? Ah, é verdade, era o contrário. Eu já deixava o filho no colégio, e daí ela ia fazer os Quer dizer, o senhor fez parte da vida de muita gente, do cotidiano da vida das pessoas, de madrugada ou de manhã no Japão. Onde você... Você quer ver, eu tenho um amigo hoje, lá em Goiás, Adivair Alves. Ele é juiz e tal. Ele veio aqui, não faz muito tempo, faz um ano e pouco. Ele veio aqui para me conhecer. Ele disse, Oswaldo, eu vou aí, você me espera no aeroporto, eu quero te dar um abraço, eu quero conversar com você. E daí eu volto. Falei, então não vem. Você vem, você vai ficar um dia na minha casa aqui e tal. Aí eu fui com o Bruno, fomos buscar ele no aeroporto. Aí levamos ele em casa, almoçou e tal. O homem ficou numa alegria e dormiu lá em casa e tal. Então, ele depois foi embora. Outro dia já me ligou dizendo, Oswaldo, já estou com saudade, qualquer hora dessa... Vou voltar. Eu vou aí de novo. Ele tinha uns filhos bonitos, a esposa, tal, entendeu? A gente era muito querido, viu? Porque nunca fizemos uma sujeira, nunca prejudicamos ninguém, nunca enganamos ninguém. A gente fazia propaganda numa relojoaria e ele dizia que vendia mais barato que os outros. Aí um dia eu mandei ver. O mesmo relógio, que lá era, vamos dizer, 2, no outro lugar lá era 3. Aí eu parei de fazer. Eu e minha irmã. Ele veio lá. Reclamar. Você não pode parar. Eu falei, posso? Por que não? Você não mandou dizer que lá é mais barato? E é mais caro? E não fizemos mais propaganda dele.
O senhor falou aquela questão da corrupção que acabou acontecendo aqui na época da Constituinte, para não aprovar essa questão da caça e a lei da caça, e essa é uma questão muito recorrente no Brasil, que a gente discutiu muito nesse processo eleitoral, são as denúncias de corrupção. O que o senhor pensa dessa... Se existe a possibilidade de dizer não quero, como o senhor fez? Existe, é só querer, né? É só querer, dizer, não vou fazer, acabou, vou fazer. O dinheiro não me compra, acabou. Porque naquela época era um dinheirão. Sabe quantas casas de caça e pesca tinha no estado de São Paulo, naquela época? Tinha umas 2.000. Só em São Paulo tinha um monte. E fecharam todas, foram obrigadas a fechar. Quer dizer... Foi um impacto enorme, econômico, enfim. Mas se eu pensar do lado de lá, eu não faço nada. Não pensa, né? Do lado de cá. Pensar daquilo que é vivo. O cara não pode mais vender coisa para caça, vai vender outra coisa, né? Agora o passarinho, matar ele, tem que matar. Eu te falo que nós tratamos lá em casa, fica assim de passarinho lá comendo. Aí vem meu papagaio lá, ele grita, quando ele me vê de longe, ele ficou cego de um olho. O veterinário me cobrou R$700 para consulta. De um papagaio, agora imagina para a gente. E ele ficou cego daquele olho. Mas quando ele eu não sei como é que ele me vê de longe, ele grita, pai. Aí como não pagar a consulta dele, não tem jeito. Aí eu dou um grito lá, ele para, né? Mas ele é uma coisa linda, ele já põe a cabeça lá assim, fala, coça a cabeça do louro, coça a cabeça do... Aí você tem que ficar. Aí eu passo a mão nele, eu pego ele, pode fazer o que quiser dele. Agora, se vem outra pessoa que ele não conhece, não. Aí ele não é tão simpático. Não. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria perguntar para o senhor sobre essa experiência daqui, para a gente finalizar. A importância da Assembleia, dessa instituição, para o processo democrático mesmo. Eu acho importantíssimo. Eu acho que aqui se discute as coisas. A maioria quer, faz. Se a maioria não quer, não faz. Quer dizer, eu achei isso aqui muito bom. Eu consegui fazer coisa que eles podem ver que eu consegui coisas... Agora, precisa ter um pouquinho de experiência da vida, hein? Porque se vier para cá muito menino, tem muita cobra criada aqui. No bom sentido eu estou falando, né? Viveu, conviveu e tal. Mas eu gostaria de ter vindo aqui. Eu gostei que essas leis que eu fiz, eu beneficiei aqueles coitados que morriam amarretados, arrancava olho, chifre, aquela barbaridade. O abate do passarinho hoje, está aparecendo o passarinho do interior, tatu, que não tinha mais, está aparecendo tudo. Não é tão gostoso fazer? E estou aqui, graças a Deus, com saúde, tenho amizade com todo mundo, ninguém tem raiva de mim, não tem... Deputado, muito obrigada por todas essas histórias que o senhor contou. Foi muito legal essa entrevista, eu aprendi muito. Muito obrigada. Obrigado a você. Você é muito simpática, você é muito educada. Muito obrigada. Você é bonita, você... ganhei o dia ainda com esse tanto de elogio e vou pensar na próxima vez, antes de matar a próxima barata, vou lembrar do senhor. Obrigada, viu? Brincadeiras à parte, muito obrigada pela entrevista. É isso, o Memórias fica por aqui. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.